Ora bem, meus senhores, segunda-feira, altura para falarmos aqui de basquetebol. Temos muita coisa para falar e não vamos falar de nada porque os Lakers estão com 5 vitórias nos últimos 6 jogos, Ricardo. O que é que tens a dizer a isso? Parabéns Obrigado. para já. E isto ainda antes de chegar o Wembanyama, não é? Meu amigo, olha, não sei se viste o que o Anthony Davis disse, joga melhor a 4. Sabes quem é que é 5? Pois é. Sabes quem é que é 5? Sei, é o Vucevic. É o Vucevic. Muito bem. Vamos ver. Estamos aí faltam 2 semaninhas para o fecho. Uma semana e meia, mais coisa menos coisa para o trade deadline. Estás com expectativas? Ou eu não estou com expectativas nenhumas, acho que vai ser Não tenho muito grandes calmo. expectativas. Acho que não vai acontecer Também não nada. tenho grandes expectativas. Acho que vai ser softzinho. Fala-se aí agora que os Bulls podem estar envolvidos, não é? Facilitar a troca do Jimmy Butler. Podem eventualmente ficar com o Bradley Beal e envolver o Zach LaVine. Enfim, seria uma troca que ia envolver aqui 3 nomes 18 com grandes equipas. contratos, 18 equipas provavelmente. Pá, eu hoje estou com a voz assim um bocado embargada, mas como se nota, mas é daqui do tempo da capital do Império. É, a capital do Império tem um microclima diferente. Nós aqui a morrer de frio com grandes tempestades e vocês a jogar basquete até às 7 da tarde. Ai meu Deus, tenho que ir viver para Lisboa. Olha, saíram os All-Stars, os 5 iniciais dos All-Stars, quer dizer, os 5 de 3 equipas. Portanto, nós continuamos sem compreender muito bem o que é que está a acontecer, mas sabemos que pelo menos houve 10 jogadores que foram nomeados starters. Não houve assim nenhuma novidade. A nossa única dúvida era a questão do LaMelo Ball, que foi o jogador mais votado do público, e a nossa dúvida era se ele iria entrar no 5 inicial, porque o voto do público vale 50%, os jogadores votam também e esse voto vale 25%, os treinadores votam também e... a mídia vota também e esses votos valem 5%, e nós sabíamos que tanto dentro dos jogadores como na mídia o Lamelo ia ficar um bocadinho atrás. E ficou tão atrás que o Jalen Brunson o passou, não é? A nossa grande dúvida é agora se o jogador base mais votado no Oeste estará no All-Star Game, porque agora os treinadores vão decidir quem é que são os suplentes. E portanto pode dar-se aqui o caso muito engraçado de o jogador mais votado como base numa das conferências nem sequer ir ao All-Star, não é? É verdade. O Lamelo foi o mais votado dos fãs, foi o terceiro mais votado entre os jogadores. Portanto, ainda colhe aqui alguma simpatia entre os jogadores. Portanto, ele ficou atrás do Donovan Mitchell e do Jalen Brunson, também no voto dos jogadores, mas no voto dos mídia ele ficou em 7º lugar, e foi isso que o atirou para fora dos titulares, deste grupo de 10 titulares. À frente dele ficou Darius Garland em terceiro, Cade Cunningham em quarto, Lillard em quinto, Trae Young em sexto, e o Lamelo foi então o sétimo, o que, enfim, faz-me lembrar também um pouco a antipatia que os jogadores têm pelo Trae Young. Em anos anteriores também o Trae acabou por ser muito prejudicado pelos votos quer dos jogadores, quer dos mídia, e o Lamelo, que curiosamente é-lhe apontado, ou são-lhe apontadas mais ou menos as mesmas deficiências do Trae Young, apesar de ser um jogador criativo, bom passador, mas que há dificuldade em traduzir esse tipo de basquetebol para vitórias. E é engraçado que os mídia, se calhar socorrendo-se também mais de números, de analytics, acabam por empurrar o Lamelo para fora dos titulares e eventualmente para fora do All-Star, porque como dizias, vamos ver se os treinadores vão ao encontro do voto, estão mais alinhados com os adeptos ou se estão mais alinhados com o painel de mídia, e o Lamelo eventualmente pode falhar o All-Star. Tu gostavas de ver o Lamelo no All-Star? Essa pergunta é traiçoeira. É traiçoeira porque mesmo que o Lamelo vá ao All-Star, eu não o vou ver no All-Star. Mas no conceito de depois no dia a seguir ver os highlights, sim. Se eu acho que ele é um dos 5 melhores bases do Oeste, ou 6 melhores bases do Oeste, já tenho mais dúvidas, mas eu
Não sei, eu diria que eu gosto sempre de olhar para o All-Star como um pré-All-NBA, o que não faz grande sentido porque tem muitos votos de público, e eu não colocaria o LaMelo Ball nem perto das All-NBA, portanto, partindo dessa minha perspectiva de olhar para o All-Star, diria que não, no sentido de ser um jogo para alley-oops e para triplos no meio campo. Pois aí sim, o LaMelo fará uma verdadeira festa aí, mas confesso que não... Sinceramente, não me arrefece. Acho que eu gosto do LaMelo, gosto no sentido de entretenimento. Prefiro muito mais ver um jogo com Jalen Brunson e Donovan Mitchell e coisas desse género, mas olha, é o que é. De resto, não tivemos mais nenhuma surpresa, portanto, só para recapitular, certamente vocês sabem isto, mas vamos só recapitular. Oeste, Curry, Shea, KD, LeBron, Nikola Jokic. Este, Brunson, Donovan Mitchell, Tatum, Giannis Antetokounmpo, Karl Anthony Towns. E esta, a única coisa que eu destaco aqui, Ricardo, é realmente o Karl Anthony Towns, que sai de Minnesota. Estávamos todos com tantas dúvidas sobre o que é que isto significaria, tanto para os Wolves como para os Knicks, e de repente vemos Karl Anthony Towns como starter no jogo All-Star, com todo o mérito, com toda a sua legitimidade. E portanto é interessante vermos que realmente o Karl Anthony Towns encontrou ali em Nova Iorque um sítio, um mercado, uma cultura de jogo que está realmente a exponenciar o seu basquetebol ofensivo, e vamos ter de esperar depois para a primavera e para o verão para ver se isto depois também resulta em sucesso coletivo, não é? Mas foi o único nome que eu olhei, já sabia mais ou menos que ele iria ser, mas é o único nome que eu olho e digo, olha, boa cena. Olha, eu fiquei surpreendido pelo facto do Wembanyama não ter entrado nos titulares, acabou por saltar fora, para além do Jokic, que obviamente acho que era uma escolha unânime, foi o mais votado, quer pelos adeptos, quer pelos jogadores, quer pelos mídia. Depois o LeBron James e o Kevin Durant acabaram por preencher aqui as outras duas posições de frontcourt, sendo que receberam o mesmo número de votos dos jogadores, 138, e portanto ficaram em segundo lugar, ex-aequo. E em relação a adeptos, a diferença foi muito curta, foi pouco mais foram menos de 200 mil votos. O LeBron James 3 milhões e 300 mil, o Kevin Durant 3 milhões e 100 mil, e isso... E de facto o Wembanyama só ficou em quarto lugar e ficou fora dos titulares por causa da popularidade, obviamente, de jogadores que estão na liga há muitos anos e que continuam a ser as caras da NBA. Há aqui uma espécie de passagem de testemunho. Esta semana os jogos da NBA Paris acabaram por mostrar também isso mesmo, mas é curioso que o painel de mídia colocou o Wembanyama em segundo lugar, um bocadinho como nós também falávamos sobre isso. O Wembanyama, o impacto que ele está a causar, e portanto os jornalistas que votaram, socorrerem-se de números e de analytics, colocaram o Wembanyama em segundo lugar à frente dos outros dois, LeBron e KD, e é curioso que o Wembanyama acaba por falhar também a titularidade por causa da popularidade, no fundo, de LeBron e de Kevin Durant. Terá muito tempo para ser titular. Eu diria que a partir de agora nunca mais vamos ver o Wembanyama fora da titularidade do All-Star. Olha, diz-me uma coisa. Não sabemos quantos mais anos vão jogar LeBron e Kevin Durant, se eles continuarem a jogar. Também é verdade. Mas olha, deixa só uma nota final para dizer que houve um jornalista português que votou, o Miguel Candeias, do jornal A Bola, foi convidado mais uma vez para votar nos All-Stars. E podíamos até falar um bocadinho aqui dos votos dele, mas não temos tempo, temos muito para discutir hoje. Mas o Miguel votou no Trae Young, em relação aos que foram eleitos, votou no Trae Young em vez do Jalen Brunson, para titular. Boa. E no Oeste votou no Anthony Davis e no Jaren Jackson em vez do LeBron e do Kevin Durant. Para titulares. Okay. E deixou Steph Curry de fora e colocou Jalen Green dos Houston Rockets, por ser, enfim, um jogador de frontcourt. Não lhe cabia a ele o Alperen Şengün, e então meteu o Jalen Green por ser uma das duas estrelas dos Houston Rockets, que estão no segundo lugar da conferência. Portanto, foi esta a escolha do Miguel. Coragem, Miguel, deixar o Curry de fora para meter o Jalen Green. Eu até consigo compreender a cena de deixar o Curry de fora. Estamos a falar de um jogador que está neste momento em 11º na conferência, e ontem teve um jogo contra os Lakers onde na segunda parte fez 0 pontos. Mas sim, o Miguel fala muito disso, dá muito peso ao desempenho das equipas, e por isso também não puxou o Anthony Edwards para cima, por exemplo, que era outro jogador que podia entrar ali também.
Se bem que os Wolves estão a jogar melhor nos últimos tempos. Olha, mas verdade. tens aí os números do público à tua frente. Tinha até há poucos minutos, mas consigo recuperar. O que é que querias? Consegues-me dizer qual foi o jogador, qual é o número de votos do jogador mais votado? Do público, só do público. Veio-me agora uma ideia aqui à cabeça. O jogador mais votado terá sido... Diria que terá sido Giannis, Terá talvez? sido Giannis, 4 milhões e 400 mil. 4 milhões e 400 mil. Portanto, eles têm a votação aberta mais de um mês, não é? E há dias em que o voto é triplicar. Exatamente. Portanto, o jogador mais votado do público só teve 4 milhões. É pouco. Achas que há aqui... Sim, sabes que há uns anos a NBA permitia... de há uns anos a esta parte, julgar 2 ou 3 anos, que a NBA obriga que a votação seja feita no site da NBA com o login feito. Com o login feito. Isto afasta muita gente da votação. É, quando abrimos e pôr o login, não, esquece. Demora muito tempo, não é imediato. Em anos anteriores era permitido fazer um tweet com a hashtag NBA Vote. Pois era. E só esse tweet contava. Aliás, foi por isso que fizemos uma campanha em jeito de brincadeira por causa do Nemias. Quase. E o Nemias teve 88 mil votos no seu primeiro ano por causa dessa brincadeira, em que andávamos todos a tentar meter o Nemias no All-Star, no gozo. Mas o Nemias este ano teve menos de 12 mil votos. Portanto, tem muito a ver com o próprio sistema. A NBA quer circunscrever um bocadinho aqui a votação às suas plataformas e àquilo que consegue controlar, e portanto, obviamente, os números acabam por decair bastante. Olha, por falar em números a decair, a NBA teve 2 jogos em Paris, que tu já fizeste menção. Naturalmente, como não poderia deixar de ser, foi uma espécie de All-Star Game para um jogador, né? Para Victor Wembanyama. No primeiro jogo foi absolutamente incrível. No segundo jogo já foi mais comedido e até os Spurs acabaram por perder esse segundo jogo. Foram 2 jogos contra os Pacers. Entretanto já saíram uma série de números, a NBA já divulgou uma série de números que foi realmente um sucesso e eles estão aqui, percebemos todos que eles estão aqui a construir uma brand em torno do Victor Wembanyama, que nos 2 jogos... Tenho aqui os números à minha frente. No primeiro faz 30 pontos, 11 ressaltos, 6 assistências, 5 blocos. Tem ali uma série de sequências de jogadas consecutivas onde foi absolutamente incrível. Blocos e depois layups e depois afundanços e depois triplos quase do logo. Portanto, foi realmente um espetáculo do Wembanyama e a NBA certamente capitalizou bem esta situação. Não foi, Ricardo? Acho que o Luka e o Anthony Edwards, especialmente o Luka, o estilo de jogo do Luka é obviamente de grande qualidade, mas não é um estilo de jogo de highlights, de grandes afundanços, de grandes blocos, e o Anthony Edwards, apesar de está a fugir, está a ir um bocadinho pelo caminho de Ja Morant, mais problemas fora de campo do que propriamente highlights dentro do campo, ou pelo menos não está ao mesmo nível de Ja Morant, mas também já começa a mostrar alguma irreverência que a NBA certamente não aprovará. Portanto, eles estão a canalizar, parece-me, a sua construção de imagem em torno do Wembanyama e jogos como estes e eventos como estes, e como será também o All-Star, independentemente de ele ser titular ou não. Acho que vão ainda capitalizar mais e vão reforçar mais esta vontade que a NBA tem de transformar Victor Wembanyama na sua estrela global do pós-LeBron James. E os votos dos fãs acabam por mostrar isso mesmo. É verdade que estamos aqui numa fase de final de carreira de LeBron James e Kevin Durant, portanto é o ocaso da carreira desses dois e do Steph Curry que vão fechar aqui uma era dourada do basquetebol e da NBA em particular, e é preciso mudar a página e entregar, de certa forma, as chaves do carro a alguém. E a NBA já teve várias tentativas de colocar Zion Williamson, o Ja Morant, o Anthony Edwards, o próprio Luka, mas parece que nenhum deles está totalmente habilitado a poder ser a cara da NBA. E o Victor Wembanyama tem um bocadinho de tudo. Tem um jogo flashy, como dizias, faz os highlights, tem um jogo que se encaixa perfeitamente naquilo que é a era atual do basquetebol, portanto com triplo, com versatilidade. Um jogador grande consegue fazer um bocadinho de tudo, com desarmes de lançamento que entram nos top 10 todas as noites, bate recordes todas as noites. E depois, fora de campo, é uma figura que acaba por ter aqui a aprovação
recorrendo-me aqui também de uma palavra que usaste, à aprovação da NBA, porque é um jogador ponderado, apesar de estar apenas no seu segundo ano, apesar de ter acabado de fazer 20 ou 21 anos, é um jogador novo, mas muito ponderado, muito maduro para a sua idade, com muita consciência de tudo o que ele representa, quer enquanto jogador, quer como ícone global, e portanto acho que não há dúvida nenhuma que a cara da NBA vai ser Victor Wembanyama. E depois tem uma coisa boa, que é arrogante QB, não é? Ele tem pequenos traços de alguma arrogância, não é arrogância, alguma confiança, mas acho que é QB. Por exemplo, o Anthony Edwards e o Ja Morant se calhar têm excesso, e o Wembanyama tem QB, e isso também é agradável para as pessoas, não é? Sim, há aí talvez uma linha ténue entre competitividade, e o Wembanyama é um jogador extremamente competitivo, ele quer ganhar, nota-se a frustração dele quando perde jogos, apesar de se perceber que os Spurs ainda não estão capacitados para ganhar muitos jogos, a verdade é que ele fica frustrado e ele quer muito ganhar. Quando falamos de figuras como o Ja Morant e o Anthony Edwards, vemos que eles, se calhar mais do que ganhar, querem exibir-se, querem mostrar as suas qualidades, querem pavonear-se, querem mostrar que são melhores do que o outro, não tanto na perspectiva da equipa poder ganhar, mas mais na perspectiva de fazer ali um concurso de medir as pilinhas para ver quem é que é o maior. Acaba por ser um bocadinho por aí. Olha, em 1984-85 o Mark Eaton, que era um verdadeiro gigante, uma espécie de Wembanyama, mas sem agilidade. Mas sem saber jogar a bola. Sem saber jogar, exatamente. Fez 456 blocos numa época 84-85. Ele jogava nos Blazers. Dirias que este recorde, que parecia um daqueles impossíveis da NBA, dirias que este recorde está em risco com o Victor Wembanyama? Ele este ano em 38 jogos tem 150. No ano passado em 71 jogos fez 254. Ainda é uma diferença grande, ainda são 200 blocos a menos. Pois, e mais do que os desarmes é aquilo que ele intimida e o que obriga os jogadores a não irem lançar lá em baixo. Não conta para a estatística, mas tem um impacto grande no meio campo defensivo. Eu acho que com o Wembanyama nenhum recorde está seguro, na verdade, porque ainda há poucos dias víamos que ele cumpriu 100 jogos de carreira 1 ou 2 dias antes de festejar o seu aniversário, ali logo no início de janeiro, e nos seus primeiros 100 jogos ele tem mais pontos do que LeBron James, mais desarmes de lançamento do que Shaquille O'Neal, mais triplos do que Steph Curry. Quer dizer, alguém que tem mais triplos do que Steph Curry, que é só o melhor lançador da história do jogo e que já teve algumas épocas em que não jogou por lesão, de repente começas a acreditar que este rapaz sozinho pode quebrar vários dos recordes que nós julgamos que são impossíveis de quebrar. Olha, Ricardo, a NBA então tem uma série de jogadores europeus que são a sua marca. Se olharmos, por exemplo, para os últimos 5, 6 MVPs, com exceção do Joel Embiid, foram sempre europeus. Falamos de Giannis, falamos de Nikola Jokic também, Doncic nunca foi MVP, mas está sempre nas conversas. Há uma série de outros jogadores europeus. E a NBA quer, ou pelo menos Adam Silver falou dessa situação, parece que quer concretizar um sonho antigo, não é? Não é novo o que nós vamos aqui falar. Eu nunca dei muito aso porque sempre me pareceu que eles têm problemas internos bem mais graves do que olhar para outros mercados, mas o Adam Silver foi bastante eloquente e foi bastante assertivo quando disse e quando deu a entender que a NBA está a preparar a criação de uma liga europeia, uma liga que no fundo vai concorrer com a Euroliga. Antes de olharmos para o que é que achamos se isto é viável, clarificar que isto não é uma liga com equipas que depois jogariam na NBA ou havia aqui alguma espécie de intercâmbio. Não, isto é uma liga igual à Euroliga, obviamente com as suas diferenças que a NBA criará, mas é uma liga apenas europeia para jogar na Europa, e certamente depois eles arranjariam forma de haver aqui umas exibições e não sei o quê. Ricardo, a primeira pergunta tem que ser porquê? Porquê é que a NBA
e eu depois quero falar um bocadinho de alguns problemas internos que eles têm, que eu acho que são bem mais prementes do que estarem a olhar para a expansão, pelo menos expansão europeia. Porquê é que tu achas que a NBA quer isto? Há assim tanto dinheiro no basquetebol europeu? Pois, a ideia que passa é essa. A verdade é que não sei se há muito dinheiro no basquetebol europeu. O que me parece é que a NBA está determinada em expandir a sua presença na Europa, porque acredita que pode criar um modelo, pela experiência que tem da Liga NBA, criar um modelo que possa maximizar as receitas e permita atrair investimentos aqui significativos, aproveitando aqui a popularidade que cresce cada vez mais no continente europeu. Existem já algumas provas dadas de colaborações com a FIBA que deram resultado, enfim, Basketball African League, a BAL, é um desses exemplos, e, portanto, trabalhar em parceria com a FIBA seria determinante numa situação destas. O próprio Jorge Garbarrosa, presidente da FIBA, já veio dizer que qualquer liga da NBA na Europa teria que ser com a colaboração da FIBA, para evitar até conflitos com federações nacionais e promover um modelo que pudesse ser inclusivo. Mas a ideia aqui é combater a suposta insustentabilidade financeira que afeta muitos dos clubes europeus. Temos cada vez mais grandes figuras emblemáticas do basquetebol europeu, treinadores, dirigentes, a falar publicamente dos tiros no pé que a Euroliga vai dando e sobretudo na forma como não consegue capitalizar e comercializar um modelo que, com as suas particularidades, é verdade, mas que pode ter, se calhar, pode gerar mais receitas do que aquilo que está a gerar hoje em dia. Portanto, a NBA a querer envolver-se numa Liga Europeia, e parece que cada vez mais não são rumores, há a ideia de que o Adam Silver já disse claramente que na próxima reunião de governadores que vai acontecer em março, portanto, na próxima reunião com os seus patrões, que são os 30 donos das equipas da NBA, esse é um dos temas que vai ser discutido, se os donos das equipas da NBA aprovam a ideia da NBA poder envolver-se um bocadinho mais a sério numa criação de uma Liga Europeia, até porque a NBA já fez reuniões com stakeholders, com clubes, com patrocinadores, com representantes dos mídias europeus e, portanto, a viabilidade deste projeto vai ser discutida na tal reunião de março com os donos das equipas da NBA. A NBA tem uma vantagem em relação à Euroliga, se eles realmente quiserem entrar, é que a NBA estaria preparada, um bocadinho como aconteceu com a WNBA, para nos primeiros 10 anos perder dinheiro. A NBA estaria apta para isso, que é uma coisa que a Euroliga não conseguiria competir no longo prazo. Se isto avançasse, Ricardo, provavelmente significaria o fim da Euroliga, porque eu não via como é que a Euroliga conseguiria competir com uma entidade que estava pronta para gastar dinheiro a sério. E só para contextualizar, e isto parece-me importante, tu certamente sabes, mas se calhar quem está a ouvir pode não ter isto tão premente na cabeça, só há na Euroliga 3 jogadores que ganham mais de 3 milhões de euros. Sabes quem são assim de cabeça, Ricardo? Provavelmente o Vezenkov é o que recebe mais, 3 milhões,7. O Vezenkov, não sei se o Mirotic ainda anda nesses valores ou não. Já caiu. O Sasha Fournier, talvez, não? Caiu o quê? O Fournier? Não. É o Sasha Vezenkov. O Fournier nem aparece no top 10. Mas isto é só do início da época. Provavelmente o Fournier já poderá ter aparecido aqui. Mas os 3 primeiros ainda são estes: Sasha Vezenkov 3.7, Mike James, Shane Larkin 3.4 e Eddie Tavares 3. O Mike James está em quarto com 2.8. Fico feliz de não ver aqui o Patrick Beverley. Olha, isto para dizer o quê? Não, o Beverley não está na Euroliga, está na Eurocup. Pois é, que ainda é mais vergonhoso. Isto para dizer o quê? Ou seja, estamos a falar de realidades financeiras muito dispares. Portanto, quando eu digo que a NBA estaria preparada para perder dinheiro, mesmo o dinheiro que eles iam perder não representava um esforço assim tão assombroso como poderia representar. Sim, porque os jogadores não ganham assim tanto comparado com a NBA. Exatamente. E na verdade, em outubro, por altura do arranque da época da NBA,
o vice-comissário, o Mark Tatum, disse numa conferência de imprensa que, embora o basquetebol seja o segundo desporto mais popular da Europa, o seu impacto comercial representa menos de 1% do mercado. Isto é um número que para mim não faz sentido nenhum. E, portanto, eu percebo que a NBA se quer envolver para maximizar este potencial, não é? Tentar profissionalizar ainda mais o desporto no continente, porque 1% sendo o segundo desporto mais popular é muito pouco. É muito pouco. Sim, a Europa está tão, vou usar aqui a palavra, contaminada, entre aspas, pelo futebol, que há muito pouco espaço para o que quer que seja, não é? Nós vemos isso. Aqui em Portugal, a nossa seleção de handball está aí nos quartos de final, ou lá o que é, e o que é que representa isso, não é? A nível financeiro para aqueles jogadores não representa nada, não é? Portanto, nem há como. Eu acho que os americanos vão, quando realmente se avançarem com isso e quando começarem a estudar os mercados, eles certamente vão se aperceber que não há como competir, não é como. É uma luta ainda pior do que aquela que eles têm contra a NFL. A luta se eles viessem para o futebol. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Ricardo, mas achas que a Europa estava preparada culturalmente e até basquetebolisticamente, onde há clubes que são tão tradicionalistas, a uma competição com as regras da NBA, com o showmanship da NBA, que é uma coisa que nós não estamos habituados aqui, não é? Nós aqui vamos a um evento desportivo, seja um jogo de futebol, seja um jogo de basquete, chegamos ao intervalo ou há um time-out e o que nós vemos vamos ao telemóvel, vamos a isto, vamos aquilo, ou seja, não há aqui uma capitalização de determinadas coisas que nos Estados Unidos cada time-out é um fartote de publicidade, seja publicidade colocada, seja eventos publicitários. Achas que tínhamos abertura para isso? Vias isso? Eu acho que sim. Eu acho que até uma liga destas poderia ganhar com o seguinte, é que, ao contrário, se calhar, da NBA, existe uma grande ligação dos adeptos na Europa às equipas, porque são as equipas da sua cidade ou são do seu país, que representam o país na Euroliga. Portanto, há uma ligação muito forte às equipas. A NBA o que faz é promover, sobretudo, os jogadores. É claro que quem vive em Oklahoma City provavelmente torce pelos Oklahoma City Thunder, mas certamente conheces muita gente, mesmo em Portugal, que é fã dos Oklahoma City Thunder porque ficou fã daquela fase dos Thunder em que estavam lá Kevin Durant, Russell Westbrook, e a partir daí são sempre dos Oklahoma City Thunder, mesmo que o Russell Westbrook vá mudando. Mas o que tu vês também é que há cada vez mais adeptos de jogadores. Brinca-se muito com os bandwagoners, não é? O LeBron FC, mas a verdade é que tu vês muita gente que diz abertamente, e não tem mal nenhum, é perfeitamente normal, e eu acho que isso deve ser feito, não tem problema nenhum, não é errado, que dizem que são fãs da equipa onde estiver o LeBron porque torcem pelo LeBron James. E isso é algo que eventualmente podia ser um foco da forma como uma suposta Liga Europeia podia ser comercializada, com foco também nos jogadores, com grande destaque para as suas estrelas, não tanto olhando exclusivamente para as equipas. Parece-me que o Adam Silver já tem a ideia de poder até eliminar a Euroliga como uma possibilidade muito séria, porque já não é a primeira vez que ele diz que uma das possibilidades de uma nova Liga Europeia inclui a integração de clubes já estabelecidos, claro. E refere clubes, ele refere nomes de clubes, ele fala de Real Madrid e Panathinaikos, por exemplo. Já não é a primeira vez que ele diz os nomes do Real Madrid e do Panathinaikos. E para ele dizer isso é porque já falou certamente com responsáveis do Real Madrid e do Panathinaikos, que certamente estarão interessados em entrar numa liga destas. Se há clube que adorava criar criar ligas onde o revenue é o principal foco, é o Real Madrid, não é? Basta ver o que eles queriam fazer no futebol com a Superliga.
Sim, E atenção, Real Madrid e Panathinaikos, estamos a falar só do Real Madrid, equipa que tem mais títulos europeus, mais Euroligas no seu historial, e o Panathinaikos, o atual campeão europeu. Portanto, estamos a falar, o Adam Silver está a atravessar-se já com nomes das duas equipas, se calhar duas das mais emblemáticas do basquetebol Ricardo, europeu. e tu notas que há a falta de colaboração sempre. Eu não me lembro de a NBA e a Euroliga terem um mínimo de colaboração em que quer que seja, nada. Enquanto, por exemplo, com a FIBA, tu já vês, não é? Basta ver até o empenho com que os Estados Unidos se portam em algumas provas da FIBA, e não vês isso com a Euroliga. E, portanto, sempre houve aqui uma espécie de barreira. A NBA e a Euroliga nunca atravessaram, porque a Euroliga, se nós quisermos dizer que a Euroliga é a NBA da Europa, se a NBA quisesse entrar na Europa um bocadinho mais de fininho, digamos assim, porque não uma parceria uma parceria não tem que ser uma parceria de grandes coisas, podia ser uma coisa mais básica, não é? E não existe, nunca houve, nem com Adam Silver, nem com o seu antecessor, portanto nunca houve. Portanto, a NBA sempre olhou para a Euroliga como uma espécie de... Não é bem rival, porque quase que estamos a falar de competições diferentes, quase que estamos a falar até de modalidades diferentes, mas é um bocadinho de... o quer, não é? A NBA sempre olhou um bocadinho para a Euroliga assim. Sim. E não há nenhum tipo de rivalidade, porque a Euroliga fica muito longe do que é a NBA, obviamente. O que me parece é que também a própria Euroliga tem dado vários sinais de que não está a conseguir acompanhar a evolução dos tempos e não está a conseguir, do ponto de vista comercial, capitalizar. Este ano, pela primeira vez na história, a Final Four da Euroliga vai ser realizada fora do continente europeu, Dubai, vai ser em Abu Dhabi. E, portanto, há aqui uma mudança de estratégia na competição. Tu, em anos anteriores, tu tens uma Euroliga, uma Final Four da Euroliga realizada em Belgrado, mesmo que não esteja lá o Partizan ou Estrela Vermelha, tu tens os adeptos do Olympiacos a fazerem uma autêntica romaria para ir ver a equipa a Belgrado. Ir a Abu Dhabi já é completamente diferente. E, portanto, eu não sei que tipo de espetáculo é que vamos ter. Obviamente vai haver muito show-off. Em Abu Dhabi há muito dinheiro. Há aqui uma mudança de estratégia clara na comercialização da coisa, mas não há nenhum tipo de conexão com os adeptos locais, porque se tu fizeres uma Final Four em Belgrado ou em Atenas ou em Barcelona, à partida consegues encher com o pavilhão com os adeptos dos clubes que viajam para ver especificamente as suas equipas, mas se não tiveres adeptos suficientes a viajar, os adeptos locais são adeptos de basquetebol fervorosos e que adorariam poder assistir a uma Final Four na sua cidade. E isso não tens em Abu Dhabi. Portanto, esta falta de conexão com os adeptos locais acaba por soar mais a desespero, a ideia de que a Euroliga precisa do dinheiro, está a ir atrás do dinheiro, para além de outras críticas que têm surgido, quer dizer, o treinador Dimitris Itoudis, o treinador grego, que criticou o formato da Euroliga, dizendo que acabam por ser 3 desportos diferentes num só, que toda a gente joga a fase regular como todas as outras ligas do mundo, jogos em casa e fora, depois um sistema da NBA com playoffs e depois um sistema da NCAA quando se chega à Final Four. Portanto, mesmo esta inconsistência no formato, que tem sido muitas vezes alterado, aliás, a Euroliga tem ido muitas vezes atrás do formato da NBA, adicionou o play-in, adicionou uma série de coisas que a NBA foi adicionando, e agora quer adicionar um cap máximo, quer adicionar um teto salarial máximo, mas há muitas dúvidas de muitas figuras do basquetebol europeu acerca da transparência do que poderia ser uma liga regida com um teto salarial, porque a ideia de pagar por fora, de pagar aos jogadores por fora para depois não é poderem só ganhar isso. mais dinheiro, E depois há muitas dúvidas sobre isso. E depois não é só isso, Ricardo, e é um assunto que muitas vezes é falado até para o próprio futebol, que é a criação de limites e a criação do fair play financeiro, que é uma coisa que esbarra num problema que é quase impossível de explicar às pessoas porque é que isto existe nos desportos americanos e não existe nos desportos europeus. É que os desportos americanos são única e exclusivamente de uma entidade, que neste caso é a NBA
ou a NFL ou a NHL, e apesar de haver algumas nuances, nomeadamente a nível de impostos de estados para estados, é muito simples a NBA criar uma regra para 30 equipas. Enquanto aqui nos desportos europeus, é verdade que há entidades que regulam genericamente no continente, a UEFA, a FIBA, etc, etc, etc. Cada país tem as suas regras. Cada país, por exemplo, vês o futebol espanhol, que tem que criou uma regra de fair play financeiro, que, por exemplo, levou a que o Lionel Messi saísse do Barcelona para o Paris Saint-Germain. Foi apenas e só porque o Barcelona estava acima das suas possibilidades. Mas não vejo isso em mais sítio nenhum. Por isso é que o Paris Saint-Germain contrata. E, portanto, é quase impossível tu criares uma regra uniforme. Um teto salarial, para já, tu ias ter equipas que iam ser penalizadas. Portanto, tu irias ter um Real Madrid que estaria disposto a pagar 2 milhões a um jogador e que só lhe iria poder pagar 1 milhão, portanto o jogador ia sair penalizado. E depois tu irias ter outras equipas que nem sequer iam conseguir chegar ao 1 milhão, portanto isto ia penalizar nomeadamente os jogadores e as equipas. Portanto, a não ser que as equipas saíssem das suas federações e entrassem única e exclusivamente nessa competição, e aí sim tu já conseguias criar algum tipo de igualdade. A partir do momento em que as equipas competem em várias competições regidas por várias entidades, é impossível, não é? Porque as regras da Federação Espanhola de Basquetebol não são as regras da Euroliga. Portanto, como é que tu vais criar aqui algum nível de igualdade? Era impossível. Portanto, é mesmo muito difícil. Estou aqui a imaginar, por exemplo, se a NBA quisesse criar uma Liga Europeia e quisesse incluir a possibilidade das equipas trocarem jogadores, no fundo como acontece na NBA, a dificuldade logística que isso poderia significar, claro, não é? Claro, as inscrições e não sei o quê. É verdade. Esquece. Olha, ainda assim, a NBA tem estes planos e é um plano realmente importante para nós europeus, mas a NBA tem alguns problemas internos que eu acho que eles deveriam estar um bocadinho mais preocupados. E eu andei a ler muitas coisas ao longo destas últimas semanas e apercebi-me de uma coisa muito interessante. Nós aqui celebramos com ficámos um bocadinho encandeados pelos números da venda dos direitos de transmissão televisiva da NBA. E todos reconhecemos que são números muito altos, que são valores realmente impressionantes. Mas eu fui investigar o que é que estes números queriam dizer. E o que estes números realmente, à primeira vista, são muito grandes e realmente há que aplaudir o Adam Silver e a sua equipa por conseguirem estes números, especialmente porque a NBA, ano após ano, vai perdendo telespectadores. Mas há um grande problema que a NBA vai enfrentar, provavelmente já a partir do próximo ano, e que vai fazer com que este acordo televisivo acaba por ficar apenas ok, e este é um problema absolutamente inacreditável que a NBA criou para si própria, que é os direitos regionais que cada equipa tem dentro da sua região. Para quem possa não estar tão por dentro, a NBA obviamente vende os direitos de transmissão televisivos de jogos nacionais, e vende à NBC, e vende neste caso não à TNT, mas à ESPN, ajuda-me Ricardo, à Disney, não é? Sim. Há essas empresas que compraram. A Amazon, a Prime. Era essa que me estava a faltar. Mas depois a NBA faz negociações à parte com as emissoras locais. Essas emissoras locais, eles chamam a isso as RSN, que é as Regional Station Networks. Essas transmissões locais representam... Portanto, a NBA no ano passado anunciou lucros de mais ou menos 10 mil milhões. Eles chamam-lhe 10 bilhões, nós dizemos 10 mil milhões. Eu fui fazer as contas. Entre 30% a 40% desses 10 mil milhões vêm dos acordos com as televisões locais. E essas televisões locais estão, nomeadamente a mais importante é a Bally Sports, que tem uma série de canais de cabo que são centrados em torno das equipas locais, seja da NBA, seja da NFL, no fundo são canais de televisão criados especificamente para acompanhar as equipas de Phoenix ou o que quer que seja. Essa grande empresa que é a Bally Sports
entrou em falência. Eles estão neste momento a renegociar um processo de falência. O que provavelmente vai significar que várias equipas vão perder essas transmissões locais. Uma delas, os Dallas Mavericks, que podem estar na iminência de não ter sítio onde as pessoas em Dallas, no Texas, vejam os seus jogos. Que é o que já acontece, por exemplo, em Denver. As pessoas que vivem em Denver, através dos canais locais e da League Pass, não podem ver os jogos de Denver. Portanto, a NBA criou uma confusão tão grande por ter tantas negociações com empresas, criou uma confusão tão grande que, mais do que eles estarem a olhar para a Europa, mais do que eles estarem a olhar para as ratings dos jogos nacionais, Ricardo, eles têm que olhar para como é que nós vamos conseguir levar a NBA a mais pessoas e não a menos. Porque a partir do momento em que estes contratos com canais regionais se extingam, as pessoas só vão conseguir ver jogos da NBA, com exceção daqueles que estão nas televisões nacionais, e essas pessoas conseguem ver, se subscreverem uma série de coisas. Nós estamos a falar de uma pessoa que, em Dallas, se realmente isto acontecer, uma pessoa em Dallas ter que pagar milhares de dólares por ano para ver os jogos de Dallas. Portanto, a NBA tem aqui um problema e que poderá significar uma grande perda de dinheiro ao longo dos próximos anos. Dinheiro, audiências, uma série de coisas que já estão a acontecer à Liga. A Liga já está a sentir o problema das audiências a ser discutido cada vez mais, e muito terá a ver também com isso, não é? Não só o facto de hoje em dia teres muita oferta de muita coisa, portanto, se calhar antigamente sentavas-te à frente da televisão e ficavas à espera ao fim de semana pelo teu desporto, para ver desporto. Hoje em dia tu não precisas de esperar, tens no teu telemóvel, tens uma série de plataformas, tens plataformas de streaming, tens YouTube, tens uma série de opções que te acabam por desviar a atenção da NBA. Portanto, é natural que cada vez mais as novas gerações fujam. E depois, se há esses problemas de oferecer o serviço, teres que, enfim, pagar várias operadoras diferentes para ver só os jogos da tua equipa, isso não me cabe na cabeça. E tu, no início, quando começámos a falar da possibilidade da NBA se expandir para a Europa, dizias a NBA tem coisas muito mais importantes para se concentrar, e provavelmente estavas a falar, por exemplo, disto, não é? Deste tipo de casos que, nesta altura, acabam por ir contra os interesses da Liga de chegar ao maior número de gente de uma forma simples. Nós europeus passamos um bocadinho ao lado disto, não é? Porque nós compramos o League Pass e conseguimos ter acesso a todos os jogos de todas as equipas, está resolvido, é só uma mensalidade ou uma anuidade e está resolvido. Os americanos não conseguem fazer isto. E, portanto, a NBA tem um problema dentro do seu próprio país, dentro do seu mercado, tem um problema grave para resolver. E esta disseminação dos direitos de transmissão por vários canais e várias plataformas diferentes só veio agudizar ainda mais este problema. Sim, aqui há uns anos, não nesta negociação, mas em negociações anteriores, os Knicks e os Lakers, por exemplo, eram contra... Não eram contra, mas normalmente criavam algumas dificuldades a que a NBA conseguisse vender o maior número de jogos a televisões nacionais. Porquê? Porque os direitos regionais dos jogos dos Lakers em Los Angeles, na Califórnia, e os direitos regionais dos Lakers, que ainda por cima o James Dolan é o dono da televisão local em Nova York, essas transmissões valiam mais a essas duas equipas do que os jogos nacionais. Portanto, eles iam buscar mais dinheiro da fatia de mídia, que é cerca de metade da fatia global das receitas da NBA, eles iam buscar mais aos locais do que aos nacionais. Portanto, até nisto a NBA não consegue uniformizar estas situações, porque, por exemplo, em Denver, a transmissão regional do Colorado há de valer que 1/20 do que vale a transmissão regional dos Knicks. Portanto, há aqui uma série de diferenças que a NBA não consegue resolver, porque para nós é um bocadinho... nós que vivemos país a país, por exemplo, os franceses, os ingleses, nós aqui temos uma competição, a Liga Portuguesa, e a Liga Portuguesa dá aqui, neste canal, toda a gente pode ver. Lá são tantos jogos e tantas equipas em sítios tão diferentes e legislações tão diferentes que eles lá não conseguem uniformizar nada. Portanto,
é quase um bicho de 7 cabeças, que no fundo é um bicho de 28 cabeças, porque são 28 mercados, sendo que a NBA está provavelmente no pré-processo de receber mais 2 equipas. Estamos a falar de mais 2 mercados. Estamos a falar de mais 2 problemas para Adam Silver resolver. E, portanto, eu diria que este novo contrato de transmissões televisivas é impactante, mas eu acho que a NBA, antes de olhar para a Europa e antes de olhar para a África e antes de olhar para a Ásia, tem que olhar para o seu produto, e podemos aqui debater se o produto agora é melhor ou pior do que era há 20 anos. Eu consideraria que é mais atrativo para quem vê, e há basquetebol de maior qualidade do que havia, e depois não se podem agarrar muito àquela ideia de as TV ratings estão em baixo. Esta geração que nos vai preceder, Ricardo, vai deixar de ver televisão. As TV ratings não estão baixas para a NBA, há um decréscimo em tudo, não é? Já a malta jovem não se senta em frente à televisão à espera que dê o Dr. House ou, vejam bem, ou o Breaking Bad ou lá o que é que não. Vem em streaming, vem nisto, vem naquilo, e portanto... eu acho que a NBA não se deve, portanto, preocupar com o seu produto, deve-se preocupar sim em resolver e em fazer com que os jogos cheguem a um maior número de pessoas antes do que estarem a olhar para a Europa, porque acho que isso é um problema que eles podem estar aqui a criar e a dividir atenções. Quando têm problemas mais graves, eles vão ter aqui um processo de expansão. Certamente eles estão à espera da venda dos Boston Celtics para perceber o valor médio das equipas, para depois começarem a negociar com quem está interessado em criar equipas, e portanto acho que não sei se eles não iam criar um problema, que pode não ser um problema, mas criar mais um foco de desatenção quando eles deveriam olhar para o seu produto interno, não é? Sim, é verdade, é verdade. Posto isto, estamos conversados esta semana. É? Queres uma história da NBA ou não? Quero. A gente esquece às vezes, pá. E eu tenho recebido mensagens a dizer que gostaram muito da história que eu trouxe do Most Improved. Porque estávamos a... Quem é que achas? Quem é que davas o Most Improved? Eu tenho um voto e vou defendê-lo até ao fim, insultando no Twitter quem estiver contra. Vais escolher quê? Vais escolher Cade Cunningham ou Victor Wembanyama? O quê? Não, vou Dyson Daniels, meu amigo. É o meu Most Improved. É verdade. É o meu Most Improved. Ninguém sabia quem era o Dyson Daniels. Ninguém sabia. Tu nunca tinhas ouvido falar. Eu sei bem disso. É verdade. Tu ficaste até mandaste mensagem a dizer porquê é que eles trocaram o DeJounte Murray? Eu voto, pá. É o meu voto. Porque o Cade já foi muito bom no ano passado. O Wembanyama também já foi muito bom no ano passado. Estamos a falar aqui de um menino que no ano passado praticamente não jogava. E portanto, isto para dizer que, portanto, estávamos aqui a debater quem é que devia ser, quem é que não devia ser, cada um com os seus argumentos, e houve alguém que disse que gostou muito da nossa história e que não temos feito. E eles gostam do que a gente faz. Eu trago aqui uma história que já tem uns aninhos, foi em 2001, e que envolveu o Charles Oakley, na altura jogador dos Toronto Raptors, portanto já lá tinham passado o tempo dos Knicks. Charles Oakley, um extremo poste durão daqueles. Aliás, ele há pouco tempo estava impedido de entrar no Madison Square Garden, não é? Tu não te lembras da história? Ele estava a ver um jogo e a certa altura, porque acho que ele era muito crítico do James Dolan, e a certa altura eles foram lá escortá-lo para fora do campo. É verdade. E portanto, esta história é com o Charles Oakley, na altura, em 2001, jogador dos Toronto Raptors, e o Tyronn Hill, um jogador também muito grande, um extremo poste dos Philadelphia 76ers. Ora, o que é que aconteceu? Num jogo de pré-temporada entre estas duas equipas, o Charles Oakley, de repente, foi estranho, porque o Charles Oakley dirige-se ao Tyronn Hill antes do jogo começar e dá-lhe uma chapada. Ok, justo. E as pessoas ficaram a perguntar o que é que se tinha passado para aquilo ter acontecido num jogo de pré-temporada, o que é que se teria passado. Então o que é que aconteceu? Eles tinham estado juntos no verão, na off-season anterior, a jogar jogos de dados,
e houve umas apostas que foram feitas, com dinheiro envolvido, e o Tyronn Hill participou num jogo de dados e acabou por ficar a dever ao Charles Oakley cerca de $54 mil. E, portanto, essa dívida foi motivo de tensão durante vários meses, e antes desse jogo de pré-temporada, o Oakley esbofeteou o Tyronn Hill, o que levou a que eles não jogassem esse jogo, que é curioso. Eles acabaram por ser excluídos dessa partida ainda antes do jogo começar. Depois, mais tarde, já durante a fase regular, os Toronto Raptors foram a Filadélfia, foram visitar os Philadelphia 76ers, e o Charles Oakley foi ter com o Tyronn Hill e foi fazer pressão, e ele lá pagou. Charles Oakley dizia que um homem como deve ser devia pagar a dobrar, uma aposta depois de estar tanto tempo sem pagar a dívida, devia pagar a dobrar. Um cavalheiro paga as suas dívidas numa ou 2 semanas, e portanto acabou por criticar o Tyronn Hill por ter demorado tanto tempo a resolver esta pequena questão, mas no fundo acabou por lhe dar uma chapada no jogo da pré-temporada, e isso, enfim, acabou por ajudar a alimentar aquela fama que o Charles Oakley tinha de bad boy. Olha, eu gostei. Charles Oakley era um enforcer, não é? Na NBA. Há uma história também parecida com o Kobe. Já não me lembro quem era o outro jogador, mas houve uma história com o Kobe em que havia... Quem é que era o jogador? Eu não quero um jogador. Que havia um jogador que lhe devia dinheiro na equipa dos Lakers, também numas apostas, não sei de quê, e o Kobe tanto lhe pediu dinheiro que achou que a forma mais concreta de o obrigar a pagar foi no meio do autocarro, ir por trás dele e enfiar-lhe assim um murro na cara. Portanto, as apostas motivam muitas coisas nos Estados Unidos. É verdade. Estava a tentar descobrir quem era o jogador, mas não me lembro quem era. Isto eu li num livro sobre os anos dos Lakers, Kobe e Shaq, e não encontrei. Eu vi foi esta semana um vídeo sobre vários casos de jogadores que se envolvem com as mulheres de colegas de equipa ou treinadores, enfim. E havia vários jogadores dos Lakers. Derek Fisher e Matt Barnes? Matt Barnes e Derek Fisher, sim. Shannon Brown e Pau Gasol, por exemplo. Pois Como é. assim? Pois é. O que aconteceu? Conta-me aí. Como assim? Eu depois mando o link. Para tu veres as histórias. Andrew Bynum também. Andrew Bynum com a mulher de Jamal Mosley, que agora é treinador dos Orlando Magic. Estou chocado. Na altura era adjunto lá da equipa. Manda-me o link. Olha, o jogador que o Kobe Bryant agrediu foi o Samaki Walker. Lembras-te de Samaki Walker? Lembro-me, sim senhor, é o pai do Jabari Walker. Exatamente. No ano passado estava nos Portland Trail Blazers. Este ano nem sei o que é feito do indivíduo. por acaso ainda esta noite vi os Portland Trail Blazers, mas só podias ter visto os Portland Trail Blazers. Foi pois, o único jogo. Exato. Foi o único jogo. Bem, vamos embora, Ricardão. Olha, gostei. Charles Oakley. Eu li um livro muito interessante, não sei se uma vez li, chama-se Blood at the Garden? In the Garden? Blood at the Garden. Sim. Eu li o livro e o Charles Oakley é uma personagem, um verdadeiro enforcer dos anos 90, daquela equipa mítica dos New York Knicks treinados pelo... Blood in the Garden. In the Garden, exatamente. Eu li esse livro, muito bem escrito pelo... Do Chris Herring, exatamente. É verdade. Demorou-me, Ricardo, esse livro a chegar meses. Está aqui o Charles Oakley. Exatamente. Olha aqui. Qual é o número? Ao lado do Pat Riley. Ele não era o 4, 14 talvez? 34, exatamente. 14 era o Anthony Mason. Exatamente. Esse livro é muito fixe. Olha, gostei muito. Foi dos livros que eu mais gostei de ler nos últimos tempos sobre NBA. Nos últimos tempos já o li há 2 anitos. Bem, vamos embora, Ricardão. Nós voltaremos na quinta. Depois, para a próxima semana, estaremos na segunda. E depois vamos aqui fazer um freestylezinho, porque na quinta é o trade deadline. Portanto, não será certo que saia episódio na quinta. Vamos ver o que é que acontece. Depois a gente também comunica. E depois faremos também um episódio de análise, no fundo, ao que acontecer nesse trade deadline.
esperamos nós que pelo menos aconteçam algumas coisas que motivem a nossa análise, senão, olha, temos que arranjar outro tema para falar. De resto é só, Ricardo, sempre um prazer, um grande abraço, vamos falando. Grande abraço. Se tiver, não é assim, é se conseguirem fundar 3. Espera aí, deixa-me pôr aqui o sítio certo. Se conseguirem fundar 3, mandem-nos o vídeo.